Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal Agora Você Aprende a Investir? Agora vai! Hoje eu vou mostrar uma ferramenta sensacional para quem gosta de Tesouro Direto. Vou mostrar para vocês um código desenvolvido em Python que a gente consegue fazer uma análise completa. Nesse vídeo a gente vai focar no IPCA+ 2035. Você vai ver como é importante a gente observar a evolução e a rentabilidade do ativo e, mais importante ainda, fazer a gestão de risco desse ativo. É novo aqui no canal? Então vê aí os vários vídeos que mostram planilhas e códigos e como eles te ajudam na hora de decidir onde colocar seu rico dinheirinho. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer um comentário. Você já conhece Python, você já sabe programar? E se está gostando desse vídeo? Vamos lá então? Bom, tenho certeza que você vai gostar muito dessa ferramenta aqui que eu desenvolvi para utilizar nas minhas análises. Eu já falei algumas vezes para vocês, eu sou estatístico de formação e eu gosto muito de usar estatística para fazer os meus estudos. Então, eu tenho trabalhado nesse código há algum tempo e depois que eu tive bons resultados, ou seja, eu testei em mim mesmo, eu vi que faz sentido eu compartilhar isso com vocês. Esse código faz o quê? Ele vai importar a base de dados do Tesouro, e essa base é gratuita, não se preocupe. Você vai conseguir separar os vários títulos, você vai medir possíveis riscos para quem gosta de fazer marcação a mercado. Isso é uma coisa muito pouco falada. As pessoas geralmente acham que a renda fixa não tem risco. Tem risco sim, porque a renda fixa não é fixa. Então, isso aqui é a coisa mais importante que a pessoa tem que tomar conhecimento. E no final das contas ainda mostra aqui de brinde como é que se calcula a janela ótima, ou seja, aquela janela ótima que a gente faz as análises para eu poder maximizar a minha rentabilidade em renda fixa. Olha só, você já elimina um monte de risco da renda variável e você ainda maximiza a sua rentabilidade. Demais, não é não? Vamos lá. Bom, esse código aqui, eu vou mostrar esse código aqui muito rapidamente para vocês. Não vou entrar em detalhe nele, porque lá no final eu vou falar o que a gente vai fazer com isso. Então, primeiramente aqui vai ser explorando o Tesouro Direto com Python, análise e estratégia de investimento. Beleza, a base de dados está nesse lugar aqui, ela é livre, pode baixar quem quiser. Aqui eu instalo alguns pacotes para o funcionamento desse programa. Aqui são as várias funções que eu já fiz de importação e tratamento dos dados do Tesouro Direto. Aqui eu mostro também várias funções para a gente acompanhar a evolução, isso que também é tranquilo. E aqui, efetivamente, é onde a gente começa a fazer as coisas. Se você já viu outros programas meus aqui do canal, você sabe que é muito tranquilo o Python. Você vem aqui, clicou, deu um Enter, cada bloquinho desse vai ser executado. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo lá naquela base, lá naquele site, e trazendo os títulos do Tesouro Direto. Então ele vai trazer um monte de título, tá? Aqui a gente precisa dar uma olhada, porque toda vez que você importa isso aqui, ele traz aqui, ó, todos os títulos, ó. Tesouro prefixado com juros semestrais, Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+, com juros semestrais e Tesouro IPCA+. É esse que eu quero. Então, a gente começa a contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui no 5. Esse tipo aqui eu já alteraria para 5. E a data? Eu quero, podia ser qualquer outra, mas eu quero 2035, tá? Que não está tão longe assim. Então, aqui, ó, 2035. Então, 0, 1. Então, 1. Alterei aqui. Eu vim e rodei. Tá bom. Ele já me trouxe a minha base aqui, ó. Esse aqui é o meu arquivo com as informações disponíveis lá no site do Tesouro Direto, ó. IPCA 2035. Ele me dá a taxa de compra da manhã, taxa de venda da manhã, a PU de compra, a PU de venda da manhã também, e a PU base de manhã e dias que eu fiz um controle aqui
do dia, esse dia aqui, até o dia de hoje. Na verdade, não é o dia de hoje, né? É o dia de 1/12/2023, que foi a última data disponível, tá? Isso aqui eu vou precisar disso mais para o futuro. Bom, agora a gente pode também acompanhar aqui a evolução. Como é que esses títulos funcionam ao longo do tempo? Eu rodo isso aqui, tranquilaço, vocês estão vendo aí. Aqui eu já separei o que eu queria, eu peguei só a taxa e o preço, tá? Porque eu não preciso daquelas outras informações, então tá aqui, taxa e preço é o que eu preciso. Aqui vem o primeiro pulo do gato que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu rodo isso aqui para mostrar para vocês os pontos de venda e pontos de compra. Olha que legal. Eu estipulei aqui percentil, que é uma técnica estatística que você divide as populações, a população seria a população de pontos aqui, né? De preços. Você divide em alguns percentis. Vamos explicar aqui a mediana que fica mais fácil. A mediana, por exemplo, 50% dos pontos estão aqui acima da mediana, 50% dos pontos estão abaixo da mediana. Aqui neste quadro, eu também inseri o 10º percentil aqui, que é esse percentil mais baixo aqui, o primeiro quartil, que são os 25% da base que está aqui para baixo, para cima, o terceiro quartil, que é essa linha verde aqui, está me dizendo o seguinte, ó, 75% dos pontos estão aqui, 25% está para cima, tá? E aqui, o percentil aqui, 90%, é essa linha aqui, eu tenho 10% dos pontos aqui. E o que me diz isso? Isso aqui me diz os pontos de entrada e de saída. Olha só, quando ele passa dos 10% aqui, está me mostrando aqui, ó, o ponto máximo foi de 6,53. Está vendo que eu colori aqui de verde escuro? Ó? Tá vendo aqui, né? Dá para ver. Eu estou mostrando aqui que esses são pontos ótimos de compra. Ou seja, quando você passa isso aqui, você tem uma medida objetiva de olhar e ver, falar, pô, isso aqui é legal, eu vou comprar aqui. Aqui seriam ótimos pontos de comprar título. Aqui no verde mais claro, ainda é bom, você está com 25% acima aqui. Você tem uma boa chance de ganhar dinheiro ainda. Quando entra para cá, quando cai daqui para baixo, esse miolo aqui, entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, ele é meio que uma zona morta. Então, eu até colori de cinza aqui, que é para eu ficar só esperando os momentos que ele passa para o verdinho e, de preferência, no verde escuro aqui. Quando ele passa no verde escuro, aí é compra sem medo. E quando ele chega nesse vermelho escuro aqui, ó, isso aqui vai chegar num ponto que vai estar vermelho também, né? Aí vai aparecer esse ponto aqui, ó, um ponto baixo. Ó, você pode ver que aqui no passado, em 25 meses, 3,38 foi a menor taxa. Aqui seria uma ótima região de venda. Se eu comprei aqui em cima, eu ganhei isso tudo aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Essa queda todinha aqui, eu ganhei. Então, esse quadro aqui, para mim, ele é uma das melhores coisas, é onde eu olho sempre para entender um pouco melhor os meus pontos de compra, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa com o preço, mas o preço se analisa exatamente ao contrário. Eu já vou rodar esse outro aqui também para ir acelerando. Ó, o preço seria exatamente o contrário, né? Eu compro barato e vendo caro, tá? Isso aqui, mas eu me guio sempre pela taxa. Isso aqui eu botei só para enxergar como é que estão os preços. Ó, o último preço foi R$ 2.223,93. Lembra que nós estamos analisando aqui o IPCA 2035. Tá, esse outro aqui, esse aqui é muito legal, porque você enxerga a taxa e o preço, aí você consegue enxergar direitinho. Quando a taxa está subindo, você olha aqui, o preço, ele cai, ele não sobe. E quando a taxa começa a cair, o preço sobe. É por isso que a gente compra aqui e vende aqui. A marcação a mercado é sempre feita nesse movimento. Você compra na taxa alta e vende na taxa mais baixa. Você compra no preço mais baixo e vende no preço mais alto, que é a lógica do mercado, né? A lógica de quem quer ganhar dinheiro, tá? Mas isso aqui deixa muito claro essa visão que talvez você não tivesse ainda.
E essa ferramenta te dá essa possibilidade muito clara, tá bom? Vamos descendo aqui. Aqui eu explico o que é a simulação de Monte Carlo, que a gente vai falar agora sobre a gestão de risco. Nós vimos aqui a evolução, né? Aqui eu tenho as funções, eu não preciso mostrar as funções, é só rodar aqui. Aqui a simulação de Monte Carlo também, rodo. E aqui eu começo o acompanhamento aqui de rentabilidades, para a gente fazer a nossa gestão de risco aqui, para a gente ver se a renda fixa tem algum risco. Vamos lá, vamos rodando aqui, ele vai mostrar aqui o dado só para eu ver que está tudo certo, continua tudo certo. Aqui eu preciso de alguns resultados intermediários, roda a funçãozinha, e aqui eu vou plotar um gráfico. Esse gráfico aqui, eu mostro para vocês a taxa máxima e a taxa mínima, neste período aqui, ó, 8 de março de 2010 até 1 de dezembro de 2023. Para quê? Para você ter uma noção de como é que essa taxa andou, tá? Eu sou um cara visual, eu gosto de olhar essas coisas. Aqui, ó, se você alterar isso aqui, eu até deixei escrito aqui, ó, preço, retorno. Se você olhar o preço, ele sempre está subindo, né? Então, é mais comum que ele suba, principalmente porque já tem tanto tempo assim, ó. Começou lá em 413, já está aqui. Quem comprou aqui já está com uma grana muito boa. E a gente pode ver aqui o retorno. Aqui você vai ter a noção de que a marcação a mercado, ela oferece risco sim, tá? Porque você está vendo aqui mínimo. Isso aqui, na rentabilidade diária, teve um dia que a pessoa, num dia só, diminuiu o capital aqui em 15%, em 15,71%. E aqui, o ponto máximo foi de 15,35%, ou seja, houve uma oscilação gigantesca. Isso aqui foi 2015. Se foi alguma coisa relacionada com o impeachment, que deve ter dado um pulo nas expectativas do mercado. E aqui, 2020, com certeza foi o Covid, que deu uma queda gigantesca, né? E aqui, o último dia que foi negociado. Então, com base nisso aqui, você já começa a perceber que se você está operando o Tesouro, no caso do IPCA 2035, e quer fazer marcação ao mercado, você viu aqui que tem risco? Tem sim. Então, não é sem risco, não. Muita gente vende isso aí como bota o dinheiro e esquece. Se você for resgatar no vencimento, que a gente já falou disso nos vídeos anteriores, realmente não tem risco. Mas se você quer ganhar dinheiro com renda fixa, com marcação a mercado, aqui já está te mostrando que você tem risco. Aqui eu fiz esse mesmo estudo aqui, só que a rentabilidade anual, que eu gosto de enxergar anual porque as taxas são precificadas anualmente, né? Aí você vê aqui assim, ó, de um ano para o outro, ó, 29%, 11%, 49%, 32% negativo. Olha só, é uma pancada, hein? 21%, enfim. Aqui, anualmente, eu estou tendo esses ganhos ou prejuízos fazendo marcação a mercado aqui no IPCA mais 2035. A média aqui, se eu tivesse deixado o dinheiro parar lá desde 2010, aqui na média eu estava ganhando 14,71 por ano. É uma senhora renda, né? E aqui as rentabilidades anuais estão em azul. E para você ficar feliz, se você tivesse colocado lá em 2010, você já tinha acumulado aqui um ganho de 435,22%, tá? A gente está fazendo aqui o IPCA 2035, mas você pode utilizar qualquer um. Isso aqui é uma ferramenta que vai te liberar de vez para você entender onde é que você está colocando seu dinheiro. Vamos aqui, gerenciamento de risco, que eu acho que é a parte mais importante de qualquer investidor. A gente tem a mania de não olhar a parte de risco. Você precisa saber aonde é que você está colocando seu dinheiro. Porque se a pessoa entra pensando que não tem risco nenhum, a probabilidade dela perder dinheiro é maior ainda, e aí o susto é maior. Então, eu rodei aqui, eu fiz 50 mil simulações aqui na simulação de Monte Carlo. Eu não vou explicar agora o que é a simulação de Monte Carlo. Nos vídeos futuros eu vou explicar, fazer o passo a passo da simulação de Monte Carlo, mas entenda o seguinte, nessa simulação, esse código ele fez 50 mil simulações de possíveis resultados em 3 anos futuros, a partir da base histórica que eu tenho. Tá vendo aqui, ó? Tem a curva, as vezes que ocorreu isso aqui,
e o drawdown. E o que é drawdown? Traduzindo para português, eles chamam de linha d'água. A linha d'água é onde você, até ali na linha d'água, quando você está com a cabeça para fora, você respira, né? Quando você entra com o nariz para dentro da água, você começa a se afogar. Esse é o conceito de drawdown. E o que é esse drawdown? É prejuízo, é diminuição de capital. Então aqui a gente tenta prever a diminuição máxima de capital, que é o drawdown, tá? Esse termo é usado em inglês mesmo, a gente tem essa mania no Brasil. E aqui a linha vermelha está me dizendo o seguinte, 50% das ocorrências aconteceram aqui, 50% para cá. A verde, 25% para cá, 75% para cá. A azul, 25% para cá, 75% para cá. E a cinza aqui, 99%, 1% está aqui de seu capital em risco e para cá estaria mais seguro. Vamos quantificar agora quanto seria essa possível perda se você fosse fazer marcação a mercado e fizesse a marcação a mercado errado. Então, olha só, para 50 mil simulações, eu utilizei aqui uma base de 5.016 dias, 13,73 anos. O drawdown médio dessa base foi de 25,79. É uma diminuição bem legal, né? Grande, né? Agora, aqui que é o mais legal. Com 50% de probabilidade, se você for fazer marcação a mercado e não souber o que está fazendo, seu drawdown será maior que 24%, 24,18%. Com 25% de probabilidade, daqui para cá, seu drawdown será maior do que 30,9%. Isso aqui está dizendo o seguinte, seu capital reduz 30,9%. Você botou 100 mil lá, você vai sacar 69,100. Entendeu? É isso que está falando aqui. E 1% de probabilidade, que é a probabilidade mais baixa, é difícil, mas ocorre, que é essa linha aqui, você pode perder mais que 52,54%. Tá bom? Então, a próxima vez que alguém te falar que renda fixa não tem risco, você vai perguntar para a pessoa que renda fixa que ela está falando. Porque se for o pré-fixado, beleza. Se você está combinado, você só vai sacar na data de vencimento. Agora, se você quiser resgatar antes, você está sujeito a esses riscos aqui, que é o risco da marcação a mercado, que é a mesma também do IPCA+ 2035. Lembra que o IPCA+, ele é misto. Ele tem a parte pós-fixada, que é a inflação, mas tem o juro contratado, ou seja, a taxa lá, é IPCA mais alguma taxa de juro, né? Essa taxa de juro que seria o real, que esse é contratado, esse é fixo, mas a inflação, ela é pós-fixada, então ela é mista entre pós-fixada e pré-fixada. Beleza, então agora você já sabe que tem risco e vai tomar muito cuidado. E a parte aqui de ouro que eu acho, como é que eu fiz esses estudos todos? Eu simulei a janela ótima utilizando aqui algumas estatísticas e as simulações que eu já mostrei para vocês. Então eu venho aqui, ó, eu extraí 2.000 registros, ou seja, os últimos 2.000 dias de histórico. Por que eu não peguei os 10 anos para fazer isso tudo? Porque os títulos públicos dependem da conjuntura econômica. Então, eu pegar uma coisa muito antiga, por exemplo, pegar a época da Dilma, de impeachment, não tem muito sentido, porque aquilo ficou para trás, entendeu? Então, não faz muito sentido. Pegar lá para 2003 até 2005, o Brasil estava bombando. A nossa bolsa estava bombando, estava tudo indo bem, então não faz sentido. Então, a gente pega sempre o período anterior aqui mais curto, né? Então, foram 2.000 dias. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns resultados. Ó, período de 2.000 dias que eu falei para vocês. Isso aqui em meses dá 5,48 anos. É um bom estudo. A média dos períodos 854,23. O que eu usei aqui para calcular a janela ótima, que é o que eu vou fazer, é o seguinte: eu comprei num período e vendi no outro. Então, entre uma compra e uma venda, a média dessas compras e vendas deu 854 dias. Você compra, fica 854 dias e vende. A média das rentabilidades aqui deu 141,25%. A rentabilidade total deu 165%. Tá? Aqui a base de dados. E aqui, isso aqui também é muito legal para você ver.
você enxerga esta simulação aqui. Você enxerga aqui as janelas, são cada pontos desse aqui, são 741 dias. Isso aqui eu já calculei. Você olha essas linhas aqui, que são os percentis, que nós já falamos lá atrás. E aqui faz a simulação de onde tem verdinho aqui, ó, é que está comprando. Então eu deixei comprando acima do terceiro quartil. Aqui no 10% também eu deixei comprando. Então vai comprando. A simulação é feita como se o dinheiro fosse infinito, tá? Então, deixei comprando aqui à vontade. E quando ele cai de 10%, que é o melhor momento de vender o título para fazer a marcação no mercado, esse vermelhinho aqui. Ó. Então, fiz muitas vendas. Ou seja, aqui eu comprei barato o título, aqui eu vendi caro o título. E aqui, mudou a janela. Isso é legal por quê? Porque se ficasse só nessa janela aqui, eu sairia vendendo meus títulos todos, né? Porque, olha só, continuou caindo aqui. Mas como mudou a janela, eu consigo ainda comprar mais coisas, fazer mais vendas mais embaixo, compro mais coisas aqui, porque se o mercado disparar, eu vou mantendo o meu estoque de fundos de acordo com a janela ótima que eu calculei. Tá? Então, esse verdinho aqui é sempre minhas compras. Aqui já está dando venda de novo, e agora eu estou nesse miolo aqui e a gente deve cair de novo para continuar vendendo meu estoque. O que esse gráfico me mostra aqui são os pontos que ele comprou e que ele vendeu. E isso me deu este retorno aqui. Um detalhe importante é que essa rentabilidade aqui, esse 165% aqui, é das compras e das vendas. Eu comprei barato e vendi caro, e esse total dessas vendas aqui deu 165%. Mas se você observar, eu tenho mais compras do que vendas, então eu ainda tenho um estoque de fundo. Tá? Eu tenho um estoque de títulos. Ok. E aí, para fazer o cálculo, eu não vou rodar aqui agora para vocês o cálculo da janela ótima, porque demora pra caramba, mas eu já deixei calculado aqui, só para mostrar para vocês. Bom, a janela ótima então são 741 dias. Esses dias aqui é que eu utilizo para fazer aquela simulação e todo o meu acompanhamento. É a partir desta janela aqui que eu consigo verificar o que é a janela ótima para eu fazer as minhas compras e vendas, aliás, as minhas análises e daí determinar minhas compras e vendas. E a rentabilidade ótima que dá em cima dessa janela aqui deu 244,78. Você deve estar perguntando assim, pô, mas ali foi 165, aqui já está 244. É o seguinte, lembra que eu tive compras e vendas, só que eu tenho mais compras do que vendas, então eu tenho estoque ainda. Então, esse estoque, ele está valorizando. Então, isso aqui dá um dinheirinho para a gente que dá esses 244% aqui, tá? Naquele período de 5,48 anos, que vocês viram lá. Bom, dá para você ver que essa ferramenta ela é super completa, você consegue fazer todas as suas análises aqui, e se você quiser aprender a construir isso aqui, se você quiser fazer cada detalhe desse sistema, eu vou colocar uma série na área de membros, a galera que paga R$ 29,90 por mês, eu vou colocar esse código todinho, mas não vou colocar ele assim, eu vou fazer vídeos explicando passo a passo de cada detalhe desse vídeo. Então vai ficar lá um curso de tesouro direto com Python. Eu acho que vale muito a pena e o preço tá de graça. Você ganha isso aí na primeira marcação no mercado que você fizer. Tá bom? Se você gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso me ajuda bastante. Isso me motiva. E se você puder também, compartilhe essa informação, que eu sei que tem muita gente que quer investir, mas não tem conhecimento e nem segurança. Você tendo uma ferramenta dessa, você vai ter critérios objetivos de entrada e saída. Isso vai te ajudar bastante. Então, te espero lá na área de membros. Torne-se membro e vamos construir esse programa aqui juntinhos. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço.